E a galera do 303 Fora, tudo bem? Passando aqui para falar com um pouquinho mais de detalhes como foi Corinthians 1, Red Bull Bragantino 2. Jogo na Neoquímica Arena, jogo de volta pelas oitavas de final da Sul-Americana. Corinthians que entrou em campo, se não me engano, acho que a terceira vez consecutiva com esquema de 3 zagueiros. Então mostrando aí que isso está realmente entrando na cabeça do Ramon Dias como algo muito interessante para o elenco que ele tem hoje. Essa escalação com 3 zagueiros teve alguns pontos interessantes. Primeiro, que Félix Torres foi banco. Então ele formou o trio de zaga com Kaká, Gustavo Henrique e André Ramalho. Segundo ponto, ele colocou Matheus Bidu de novo, tá? Talvez pelo bom rendimento nos últimos jogos. E um terceiro ponto, ele colocou Garro e Coronado juntos. E aí, vendo essa escalação e aquelas declarações de que o Corinthians vai priorizar o brasileiro e tal, eu pergunto a você, torcedor corintiano, será que vai mesmo priorizar tanto assim o brasileiro? Por quê? Garro foi pro jogo como titular, André Ramalho foi pro jogo como titular. Em outras ocasiões ele não colocaria. Bom, com a bola rolando, os primeiros 5 minutos ali o Bragantino tentou empurrar o Corinthians para a defesa, mesmo o Corinthians jogando em casa. Mas aí o Corinthians aos poucos começou a sair. Teve uma chance com o Bidu, que ele deu um chute, o goleiro fez uma bela defesa. Bidu que fez uma ótima partida, né? Surpreendentemente, né? Foi um dos grandes destaques. Depois, acho que antes dos 15 minutos, o Garro chuta de fora da área, a bola desvia e entra. E aí o Corinthians faz 1-0, já tinha uma vantagem de 2-1, ficou muito tranquilo, né, naquele momento do jogo. E mesmo assim o Corinthians, como fez um belíssimo primeiro tempo, como momentos raros dessa temporada, foi para cima. Teve um lance também que o Fagner tocou pro Igor Coronado e aí acabou tabelando com o Garro e o Coronado chutou para fora, mas foi um belo lance, enfim. O Corinthians dominou o primeiro tempo, teve chances de ampliar, o Garro também deu outro chute que passou perto do gol, outro chute de fora da área. Enfim, o Corinthians teve chance de ampliar, não ampliou, foi para o intervalo com 1-0. E era uma boa vantagem considerando o que foi o primeiro jogo. Já no segundo tempo, o Pedro Caixinha, treinador do Red Bull Bragantino, já fez 2 mexidas no intervalo e o Bragantino voltou com uma outra postura. Não era muito diferente, né, de se esperar isso daí, já que eles precisavam realmente fazer no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. Mas eles começaram a empurrar muito o Corinthians. O Ramon Dias, para mim, além de demorar um pouco a mexer, mexeu mal. Tá? O Charles, o volante, não fez uma partida ruim, mas era nítido que ele já estava esgotado, precisava mudar. Ele ainda colocou o Breno Bidon, mas eu acho que ele poderia ter colocado o Félix Torres na zaga e colocar o Ramalho de volante, enfim. Fortaleceu um pouco a marcação, porque o Charles cansado sobrecarregou o Rian. E o Bragantino começou a ir para cima. O Sacha deu um belo chute de fora da área, num rebote de lateral. O Corinthians tomou esse gol. Aí ficou aquele clima meio tenso. E o Bragantino, de um escanteio, fez o 2-1 e aí surpreendeu. Com a virada do Red Bull Bragantino, o Corinthians, nos últimos minutos, ainda ameaçou uma pressão, começou a ir mais para cima, começou a soltar o time. O André Ramalho ficou vivendo ali na área do Red Bull Bragantino, deu um chute, o goleiro fez uma bela defesa. Mas final do jogo, no tempo normal, foi isso. O Red Bull virou no segundo tempo, ficou 2-1 para o Red Bull Bragantino. Ele igualou o placar do primeiro jogo com o Corinthians e a decisão foi para os pênaltis. Começando a decisão por pênaltis, o Corinthians começou batendo, o Garro fez. O Red Bull Bragantino empatou, o André Ramalho foi bater a segunda cobrança e errou. E aí deixou o Bragantino com a vantagem. O Bragantino converteu, o Corinthians converteu também depois. Quem bateu foi Pedro Henrique, Bidu, Wesley. E no último pênalti do Bragantino, se eles fizessem, já acabava a disputa, começa a fase do Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que brilhou, a noite foi dele. Porque ele pegou o pênalti do Bragantino, que ali era o que eles chamavam de match point, foi para as alternadas
O Rian bateu pro Corinthians, errou. Então, mais uma vez, foi o segundo match point. E o Hugo pegou o segundo pênalti consecutivo. Gustavo Henrique foi pro Corinthians bater, converteu. E a cobrança do Bragantino, o que aconteceu nessa cobrança? Hugo Souza, de novo, 3 pênaltis consecutivos. Aí acabou, Corinthians classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. E foi uma noite heróica para Hugo Souza. Quem diria que em um mês ele fosse viver tudo isso? E esse foi um pouco do jogo, do jogo e sofrimento do corintiano, né? Quando tudo parece que ia caminhar bem, 1 a 0 no primeiro tempo, time jogando bem, hoje não vamos sofrer? Não, a gente vai sofrer. Mas essas vitórias fortalecem, né? O corintiano gosta e quem sabe seja uma inspiração aí pro próximo jogo, até no Brasileiro, contra o Fortaleza fora de casa. E aí, corintiano, você gostou do jogo? Você gosta dessas vitórias sofridas ou preferia que o Corinthians tivesse feito mais um gol no segundo tempo e liquidasse? Comente aí. Um grande abraço. Vai, Corinthians!